Bom, então a proposta desse trabalho é uma atualização com base em dados que foram apresentados na minha tese de doutorado, junto com o Francisco, meu orientador, e a ideia é trazer um pouco da discussão sobre o conceito de violência entrópica e trazer um pouco para a questão prática, né? Tendo em vista que eu trabalhei no próprio arquivo finalizado de um projeto do meu orientador, né? A partir de relatos de crimes de homicídio. Esse foi o recorte, porque o dossiê apresenta inúmeras tipologias de violência e crimes. Então a ideia é a gente refletir sobre essa quantidade de aspectos que compõem e justifica o emprego desse conceito de violência entrópica, entender um pouco mais sobre o que seria essa proposta. E o objeto de estudo foi a própria narrativa das pessoas presas. Então a motivação primeiro foi investigar a multiplicidade da violência, né? Tendo em vista que a violência ela foi pensada como algo que é plural, né? Envolve inúmeros fatores. E, por conseguinte, a sua justificativa envolve a visibilidade da própria problemática por intermédio da fala das pessoas presas. Então, a ideia é trazer à luz documentos e narrativas dessas pessoas. A metodologia que foi aplicada é a triangulação. E aí a gente está falando de 3 metodologias para poder compor uma análise. No caso, empreguei a etnografia de arquivo, a análise de conteúdo e práticas informacionais. Dentro desse conceito, alguns autores foram fundamentais. Então eu trouxe autores, na verdade, da área da física. Então eu trabalhei com o conceito de entropia pelo viés de Prigogine e Schauiber-Link Martins, para explicar um pouco do que a gente pode pensar a violência, tendo em vista que ela é plural e ela envolve inúmeros fatores. E aí eu trago na própria apresentação alguns exemplos, né? Quando a gente pensa a violência, em sua maioria das vezes, a gente não está falando apenas de uma violência física ou moral ou psicológica. São várias tipologias de violência que atuam em consonância dentro de uma determinada problemática. Então pensar que essa divisão singular da violência ela serve para fins didáticos, mas há uma necessidade da gente compreender a violência em toda a sua conjuntura. E por conta disso, outros detalhes conceituais que também trouxe da própria área da física, é pensar a violência como uma macroestrutura que é dissipativa, cujos seus efeitos são irreversíveis. Com isso eu digo que a gente pode discutir a violência compreendendo todas as suas ações, os seus efeitos, e entendendo que todas essas consequências elas não podem retornar ao ponto zero, ou seja, a partir do momento que você tem um efeito oriundo de uma violência, ela já foi feita, ela já foi realizada. Então, a partir daí, a gente deve pensar caminhos para não a resolução da violência, mas para com que a mesma não ocorra novamente. Então, a proposta é também compreender que discutir a violência, ela também é pertinente pelo fato da gente entender os cenários que surgem a partir delas, né? Então, como o próprio Prigogine apresenta, quando ele fala dos novos fenômenos de ordem, é justamente isso. A violência nos apresenta cenários ao qual a gente pode, de fato, elaborar tomadas de decisões por intermédio de políticas públicas e afins. Então, de uma forma sucinta, pensar a violência entrópica é compreender a sua conjuntura e como a gente pode pensar a solução de diversos problemas a partir desse seu ponto, quebrar esse ciclo vicioso. Porque o próprio Sofsky, ele apresenta esse ciclo da seguinte forma: ele traz a violência como algo que constrói o caos e que propicia, por conseguinte, a própria ordem.
e que novamente traz a violência. Ou seja, é, a violência ela é uma perpetuadora, uma construtora do caos, e a partir do caos a gente tem os discursos de ordem, a gente tem as políticas de ordem. Então, um exemplo mais claro é pensar que a partir do momento, e aí eu estou trazendo o próprio Foucault, quando a gente pensa um corpo em desvio, a gente pensa um corpo que age por uma determinada questão de violência e que, para ser corrigido, para promover uma ortopedia social em cima dos corpos, o que é necessário é a ordem. E aí vem, por exemplo, a ordem pelo viés institucional, que são as prisões, pelo viés disciplinar, que são todas as diretrizes do funcionamento também da prisão, as 5 leis minutos, Alex. e por aí vai. Para fechar, eu trago só uma narrativa, né, um trecho, aliás, dessa narrativa, em que uma das pessoas presas ela apresenta uma miríade de violências pelas quais elas passam ou envolveu também outras pessoas, não necessariamente numa relação de vítima e algoz, só para a gente compreender que discutir violência não é unicamente a partir do crime. Por isso que é pertinente a gente também dar a voz às próprias pessoas presas. Então, a partir dessas narrativas, o que a gente pode pensar como resultados é o fato da necessidade de transparência, da gente compreender os inúmeros vetores de violência que atravessam esses corpos, compreender que a violência ela se dá de uma forma entrópica e cíclica, por isso a necessidade de quebrar essa barreira, e também entender que, infelizmente, a gente está discutindo uma violência que se dá como um manto de maldição, tendo em vista que as violências narradas por essas pessoas os acompanham desde antes das suas estadias no ambiente prisional e até mesmo após, quando elas são egressas do sistema. A partir daí, a importância das narrativas se dá pelo fato da gente poder monitorar e revisar a própria lei de execução penal, entre lacunas e falhas da aplicabilidade dessa lei, e a própria lei de acesso à informação, tendo em vista que a gente tem dificuldade até de acessar os dados sobre essas pessoas, né? O próprio Infopen, muitas das vezes, ele não é claro, ou há uma ausência de dados. Então, essa é uma provocação principal ao pensar essas narrativas. E trago para vocês algumas das referências que ilustraram a presente apresentação.